Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é José Augusto Minarelli, que é um conselheiro de carreiras, é especializado em outplacement, ou seja, quem perdeu o emprego para arrumar um novo emprego. É isso mesmo? Isso. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu espero que a nossa prosa seja útil para todos os nossos telespectadores neste momento tão difícil que nós estamos passando. Bom, a sua função nesse momento é uma das mais cobiçadas e você deve ser o homem mais procurado do Brasil. Nós temos hoje mais de 10 milhões de pessoas desempregadas que querem um emprego. A faixa onde você atua são com executivos. Isso. O que é a conceituação de executivo? Executivo é o profissional que tem poder de comando sobre uma equipe. Tá. Pode ser um supervisor, um gerente, um presidente, um diretor-geral. A minha empresa, que se chama Lenz Minarelli, foi fundada por mim depois de uma demissão inesperada. Portanto, eu passei pela sofrência de ser demitido e hoje, do limão, eu fiz uma limonada e tenho uma empresa bastante conhecida que é contratada pela empresa que demite para ajudar o executivo demitido a encontrar um novo trabalho, seja emprego ou trabalho de forma independente. Isto foi há 34 anos atrás, é isso? Isso mesmo. Eu fui demitido em 79 e a minha empresa foi registrada em 1982, portanto há 34 anos. Hoje existem 160 escritórios pelo mundo. Isso. De uma empresa na qual você é associado a nível internacional, junto com a sua empresa. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Isso mesmo. Veja como é a vida, não é? Eu era empregado de uma organização, fui demitido e imaginava encontrar um novo emprego. Nunca tinha pensado em trabalhar de forma independente. Mas a gente pode se tornar um empreendedor por necessidade, e foi o meu caso. Algumas pessoas vão por vocação, por inclinação familiar, e outras vão por necessidade, que foi o meu caso. E nesse sentido, eu me apliquei fortemente com o conhecimento técnico de educador que eu sou, que ensina as pessoas o que elas precisam fazer direito, e também com a minha personalidade que é voltada para o altruísmo, para a ajuda às pessoas. Mas só isso não é suficiente, precisa de marketing para viabilizar as boas ideias. E a minha empresa, que começou na sala de casa, foi crescendo, e hoje nós somos sócios de uma enorme rede de empresas como a nossa, independentes, mas que se associaram numa rede mundial chamada Career Parts International. Então, quando alguém do Japão precisa de um trabalho no Brasil, eles nos acionam e nós fazemos aqui. Quando alguém do Brasil precisa de um trabalho na Argentina, nós acionamos e um colega da Argentina faz o trabalho. Então, do escritório de casa, na mesa de jantar, até esta rede foi um longo caminho de 34 anos. Minarelli, você escreveu vários livros. Quais são esses livros? Bom, o primeiro livro que eu tenho orgulho de comentar, que é objeto da nossa conversa de hoje, chama Empregabilidade, que é uma condição que todo profissional precisa ter, ou que toda empresa precisa ter. Este foi o primeiro, está na 26ª edição, um fato auspicioso para o mercado livreiro brasileiro. O segundo, trabalhar por conta própria, uma opção que pode dar certo. O terceiro, venda seu peixe, que ensina como é que se vende serviços. O quarto, inteligência mercadológica, onde eu faço a transposição dos princípios do marketing para uso pessoal, seja para quem trabalha como executivo ou técnico, ou seja, para quem tem pequenas ou médias empresas de trabalho em pequenas organizações. E tenho 2 livros destinados ao assunto networking, um grande e outro de bolso, Super Dicas de Networking. E tenho ensinado as pessoas nesses assuntos práticos, porque os livros nasceram do meu dia a dia, portanto são livros de aplicação, são livros de orientação sobre como fazer. Bom, nesses 34 anos, você já viu a necessidade de quem demite e você já viu a necessidade de quem contrata. Se você tivesse que fazer um resumo bastante rápido, por que as pessoas demitem, por que as pessoas contratam?
Olha, há vários motivos que levam à demissão. Mas a escolha entre, por exemplo, quando duas empresas se fundem, a escolha se dá principalmente por atitude ou comportamento, nunca pela habilidade técnica. E quem contrata procura pessoas que são solucionadores de problema. E no meio do caminho estamos nós dando suporte, como se fosse uma ponte entre o emprego que termina e uma atividade profissional que começa em outro lugar. O nome da nossa atividade em português é Programa de Apoio à Continuação da Carreira, porque começa com o encerramento de uma etapa e vai até o começo de outra etapa. Então a gente orienta as pessoas em todos os aspectos do trânsito pelo mercado de trabalho. Mas o Outplace começa antes, orientando quem demite a demitir direito, porque o jeito de demitir é que faz a diferença. Demissões mal conduzidas são um desastre, custa caro, geram reclamações trabalhistas, impacto na imagem da empresa, impacto nas pessoas que permanecem. Porque os empregados veem como é que o seu empregador, o seu patrão, trata uma pessoa parecida com ele. Então, o jeito faz a diferença. E o jeito de procurar trabalho também faz a diferença. O mercado de trabalho está retraído, está muito concorrido, e hoje quem está bem preparado e se dedica ao trabalho de procurar trabalho tem mais chance de encontrar, às vezes, a única posição que existe. Agora, nós estamos num momento onde existem mais de 10 milhões de desempregados, o horizonte é de aprofundamento da crise, pelo menos no curto prazo. A nossa pesquisa demonstra que 95% das empresas temem pelo seu futuro nos próximos 6 meses. Qual a sua avaliação desse quadro e você, como um profissional de carreiras, o que você diria para essas pessoas, tanto para a parte empresarial como para a parte dos trabalhadores? Nós estamos vivendo realmente um momento muito complicado em que não há oportunidades de emprego para todas as pessoas. Mas o que não falta são problemas para serem resolvidos. Aliás, tem de monte, né? Problemas o que mais tem? Montes. E a origem da prestação do serviço ou da produção de produtos é a necessidade, o problema. Então, quanto mais problema, mais chance tem para quem está preparado para solucioná-los. E também para quem tem mentalidade mercadológica e flexibilidade para se ajustar nesse momento de transição. O grande desafio hoje é sobreviver, porque toda crise passa. Mas, neste momento, é preciso apertar os cintos, ser prudente com os investimentos e gastos e também fazer um esforço muito grande para plantar mesmo sem ter chuva. Eu uso essa metáfora de que a pessoa que quer colher precisa acreditar que vai mudar, que vem chuva, e precisa fazer a sua parte, que é plantar. Quem não acredita que virá chuva, que a crise passa, fica esperando passar. E aí é um pouco tarde, porque as pessoas mais previdentes, orientadas ou estimuladas por profissionais como nós, não esperam passar, não esperam acontecer, eles fazem acontecer. Então, hoje a orientação que temos dado é: continue procurando. Você precisa de um emprego só ou você precisa de alguns clientes. E se você fizer como a saúva e não como a cigarra, possivelmente você consiga. Mas, lamentavelmente, não tem oportunidades para todo mundo. Aliás, as oportunidades estão acessíveis a todo mundo, mas só algumas a vêm, só algumas têm coragem de ir atrás e de aproveitar. E outros, infelizmente, vão aprender com a crise ou não vão sobreviver com a crise. Existem fatores internos e externos que trazem a crise. Você, como profissional, orientador de carreiras, o que você diria para essas pessoas? Bom, nos fatores externos, não tem controle, a não ser votar direito na próxima eleição, para escolher melhor os dirigentes e torcer para que Deus ilumine as pessoas que façam certo o que tem que ser feito. Mas do ponto de vista interno, a atitude faz a diferença. No modelo de empregabilidade, eu incluo a atitude de crer para ver. Essa é uma atitude que se recomenda, é o contrário do que se atribui a São Tomé, em que as pessoas dizem: eu só acredito se eu vejo. Nós temos que fazer o esforço, mesmo sem ver o resultado que vai acontecer, ou melhor, a oportunidade. Se eu recebo lá no escritório um executivo que tem 50 anos e ele achar que está velho para o mercado e acreditar nisso, ele não procura e não acha e confirma a tese.
Se ele disser, existe pelo menos um lugar aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para uma pessoa com competência e com a idade que eu tenho. Ele se aplica na procura, ele acha e confirma a tese. Então a atitude de crer para ver faz uma enorme diferença. Se eu acreditar que a crise passa, eu me esforço e me mantenho vivo. Se eu acreditar que eu consigo fazer outras coisas com os produtos, as máquinas, os funcionários que eu tenho, eu acabo conseguindo porque eu me aplico. E esse é o grande diferenciador das pessoas. Tem gente que fica reclamando do governo, reclamando do mercado, reclamando e não faz o que tem que ser feito. Existe uma possibilidade, ela não soluciona todos os problemas, mas pelo menos aquilo que está no alcance da pessoa ou da empresa para que ela se distinga dos concorrentes deve ser feito. E eu tenho ajudado nesse sentido. E tem sido história de sucesso? Sim, dá um pouco mais de trabalho, demora um pouco mais, mas as pessoas que entendem a lógica mercadológica do mercado de trabalho ou do mercado em geral, identificam as necessidades dos outros, os problemas, adaptam, desenvolvem ou melhoram os produtos ou serviços que têm, se esforçam muito mais para serem conhecidos e lembrados e com isso constroem relacionamentos que um dia traz negócio, não têm vergonha de vender porque entendem que vender é um ato necessário, nobre, sem ele a economia não gira e a gente não tem trabalho e renda e as pessoas não têm soluções e pessoas que têm correção no relacionamento, prudência no uso dos seus dinheiros e principalmente cultiva relacionamentos. Eu acho que a rede de relacionamento é um verdadeiro capital social que faz diferença em momentos de crise. Quando não tem para todo mundo, tem para os amigos, conhecidos, indicado por amigos, parentes e conhecidos. E as pessoas não costumam cultivar os relacionamentos quando não precisam. E na hora da precisão não tem capital social. Um dos fatores de empregabilidade é relacionamento, que é obtido com networking, que se deve fazer a vida inteira. Agora, quando a gente fala da vocação das pessoas, em que pedaço isso entra? Olha, a vocação é o eixo, é o centro. Quais são os eixos? Olha, a vocação é o chamado interior. Sim. Né? E quando a gente descobre a vocação, como eu descobri a minha, que é de servir ao próximo, ensinar, orientar, abrir caminhos, criar oportunidades, a gente gosta do que faz, é feliz com o resultado, é elogiado pelas pessoas que se beneficiam, constrói uma marca de reputação e suporta melhor a pressão e as dificuldades que encontra. Hoje em dia, você tem que equilibrar 7 pratos com 3 ou 4 varetas, como o artista do circo. Né? Não tem vareta suficiente para todos os pratos. Né? Tem que trabalhar mais rápido, com menos. E se você não gosta do que faz por vocação, ou se você não aprende a gostar do que faz ou do que produz, é um castigo o seu trabalho. E você não tem motivação para trabalhar, para aprender, para evoluir e também para suportar a crise. Né? Porque aí fica realmente um castigo, uma coisa difícil de tocar. Milanelli, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Bom, que bom. A conversa estava tão boa que voou o tempo. Né? É verdade. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem final para você, dizendo que todos nós, empresários ou funcionários, estamos no mercado de trabalho. E que no mercado de trabalho a gente precisa agir mercadologicamente. Então, um conselho que eu dou em síntese é: põe um pouquinho de marketing no seu software mental, aprenda a construir a sua marca, relacione-se bem, estabeleça relações de longo prazo e principalmente encare o ato de venda de uma outra forma. E na crise, continue se esforçando. A crise passa e a gente vai conseguir sobreviver. Milanelli, queremos agradecer muito a sua participação, aos conselhos que você deu a todo mundo, que sejam bem aproveitados e que possa se tornar história de sucesso para todos. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!